Vamos lá, pessoal, aula 2. Agora nós vamos falar sobre as disposições gerais da intervenção federal. A intervenção, como eu disse, está prevista nos artigos 34 a 36 da Constituição, dentro da parte de organização do Estado. Então, para você se localizar ali a partir do artigo 18 da Constituição, ela fala sobre a organização do Estado, ela fala sobre a organização política administrativa, aí ela vai falar sobre a União, sobre os estados, os municípios, o DF, e aí ela chega na intervenção federal e na intervenção estadual. Então, o que é a intervenção? É uma medida excepcional que afasta temporariamente a autonomia do ente federativo. Desse conceito, a gente extrai alguns princípios. O primeiro é a excepcionalidade. A Constituição, ela é exceção, ela não é a regra. Ela só acontece em casos muito específicos de anormalidade que necessitam a sua entrada. O artigo 34 da Constituição prevê que a União não intervirá nos estados nem no distrito, exceto para. Ou seja, por esse artigo, pela redação, você percebe que é uma exceção. É o chamado princípio da não intervenção. Então a regra é que não haja intervenção, salvo em casos muito específicos. O segundo princípio é o da temporariedade, ou seja, a intervenção federal ela é temporária, ela não é permanente, ela não é eterna. Ela tem que ter um prazo certo para terminar, que é definido quando ela é decretada. E o terceiro princípio é o da proporcionalidade, ou seja, é aquela velha história que você não pode matar uma formiga com um tiro de canhão. A intervenção é uma medida muito grave e só pode ser decretada em uma situação igualmente grave. Quais são as consequências de uma intervenção federal? Bom, como eu já falei, a consequência principal é que ela afasta a autonomia do ente federativo. Então, no caso da intervenção federal, ela vai afastar a autonomia do Estado temporariamente. Outra consequência muito importante, que cai muito em prova, e é importante estar atento, é que a Constituição não pode ser emendada durante a vigência de uma intervenção federal. Ou seja, emendas constitucionais não podem ser feitas enquanto há uma intervenção federal. É o chamado limite circunstancial ao poder de emenda. Ou seja, se há uma intervenção vigente, a Constituição não pode ser emendada naquela situação. Por exemplo, em 2018, nós tivemos a intervenção federal no Rio de Janeiro, na segurança pública do Rio de Janeiro. Então, o presidente Michel Temer decidiu intervir naquele estado. Durante aquele período, a Constituição não pôde sofrer nenhuma emenda constitucional, porque havia uma intervenção federal vigente. Bom, como que a intervenção federal é feita? Ela é sempre por um decreto do presidente da República, um ato privativo do presidente da República. Mas nós vamos ver que esse ato pode ser espontâneo ou provocado, que a gente vai ver nas aulas seguintes. Mas é sempre por um decreto. Esse decreto, ele vai definir o prazo, a amplitude e as condições da intervenção. Ou seja, o prazo, como eu falei, ela é temporária, ela tem que ter um prazo certo. No caso da intervenção em 2018 no Rio de Janeiro, ela tinha prazo até 31 de dezembro de 2018. Ia durar até aquele momento e ia cessar a intervenção. A amplitude também, naquele caso, ela foi determinada para o caso específico da segurança pública. Então, a intervenção atuava na segurança pública do Rio de Janeiro e não nos outros setores do Estado. O decreto também pode prever a nomeação de um interventor, se for o caso, porque há casos, por exemplo, em que a intervenção ela se limita a suspender um ato. Então, o mero decreto de intervenção suspende o ato e já gera toda a sua eficácia. Há casos, porém, como foi no caso do Rio de Janeiro, que é preciso nomear um interventor. Ali o que se afastou foi o secretário da Segurança Pública do Estado. Ele foi afastado e entrou um interventor para cuidar da segurança pública naquele estado. Então, no caso, manteve-se o governador do Rio de Janeiro continuou exercendo as suas funções em relação a todos os outros setores que não a segurança pública. A segurança pública foi através de um interventor. Cessado o prazo da intervenção, o interventor sai e a autoridade anterior retorna se não houver outro impedimento para isso. E quando cabe a intervenção? Depois a gente vai falar sobre as hipóteses específicas previstas ali na Constituição, mas genericamente, são situações críticas que exigem uma intervenção, como, por exemplo, a doutrina fala em questões de segurança do Estado, questões de proteção do equilíbrio federativo, regularização das finanças estaduais e também a estabilidade da ordem constitucional.
Como eu falei, a intervenção pode ter duas espécies, a espontânea e a provocada. Na próxima aula, a gente começa a falar sobre intervenção espontânea. Obrigado, gente. Até mais.